Se você está me assistindo aqui, é bem provável que você tenha uma conexão com a internet, né? É o básico. Que pode ou não ser aquela do vizinho, mas aí é com você. Porém, antes não era assim. Primeiro a gente tinha que se conectar. Então, pera aí que eu vou me conectar aqui, pera aí. Só mais um pouquinho. É que é um discador IG, ele demora um pouquinho. Já vai, tá quase. Tá em 56K. Pronto, tá conectado aqui. Bom, meus amigos, em 1º de maio a Gazeta do Balão comemorou 17 anos na internet. E hoje vamos relembrar essa história e como o mundo do balão chegou na internet. Depois da vinheta. Enquanto carrega esse troço aqui. Fala, amigos da arte! Antes de eu falar do assunto de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer o meu novo canal, o Museu do Balão. Para quem já me segue nas redes sociais e até mesmo aqui no canal, viu que eu apaguei tudo e estou publicando os vídeos de balões que estavam no canal da GB nesse novo canal. Eu fiz isso para focar a GB apenas com esses documentários. E no museu vocês podem encontrar os vídeos na íntegra dos balões que eu mostro aqui nas matérias, além de todo o meu acervo pessoal, o acervo do Bozo da Number One e do Balões do Brasil, que contam com milhares de fitas e DVDs, além dos vídeos novos que eu produzir. Afinal, eu ainda não me aposentei e continuo filmando balões, uma paixão que eu faço desde 1993. Então, se você gosta de vídeos antigos, se inscreva no canal do Museu do Balão. Basta acessar a página principal aqui do canal da GB, que logo de cara você encontra o botão de inscrição, ou busca por Museu do Balão no YouTube, e me ajude a crescer esse novo projeto, que dá muito trabalho para fazer, já que todos os vídeos são captados de fitas e DVDs, são editados, melhorados e muitos deles são exclusivos, jamais vistos aqui no YouTube. Meus amigos, se prepare que o assunto de hoje é muito longo, assim como a história da comunicação do mundo dentro e fora do balão. Bem antes da internet, dos telefones celulares, dos pagers e as redes sociais, a única forma que os baloeiros tinham de se comunicar, de mostrar o seu trabalho, ficar sabendo do que tinha para subir, onde caiu um balão, os que estavam sendo feitos, onde iam ser os melhores festivais, eram os jornais de balão. O primeiro periódico voltado exclusivamente ao mundo baloeiro foi a Folha do Baloeiro, lançado em 1979 pelo Zequinha, que até hoje mantém seu trabalho contando suas histórias em seu canal do YouTube. Em São Paulo, os periódicos baloeiros começaram em 1981 com o Jornal do Balão, criado pelo Odair da Turma da Lua, que por anos foi o principal. Mas durante as décadas de 1980 até meados da década de 2000, tivemos muitos jornais, como o jornal O Painel, que era editado pelo Luiz Antônio, aquele que filmava e vendia fitas de balões, o Notícias do Balão dos meus amigos Paulinho e Emiliano, e o Pega Balão do querido Pinduca, o primeiro colorido e praticamente o último a fazer sucesso. Já no Paraná, a gente tinha outro jornal do balão, o Baloca e o Resgate. Para muita gente, o jornal Gazeta do Balão, que circulou de 1990 a 1994, foi um dos mais importantes veículos de comunicação impressa do mundo do balão, e são lembrados por muita gente. Criado pelo saudoso Salvador, conhecido lojista e baloeiro da Turma da Lembrança de Guarulhos, a Gazeta do Balão, ou apenas GB como é conhecida, se tornou um dos maiores informativos do mundo do balão na primeira parte da década de 1990. A Gazeta do Balão, assim como todos os jornais da época, era diagramada mesclando desenhos à mão, colagens de fotos e seus textos datilografados. A diferença para os outros jornais era que as suas páginas eram feitas com papel no tamanho ofício, bem maior que o A4 tradicional, e com cópias mimeografadas em diversas cores, o que gerava um custo menor de impressão em relação às cópias feitas em xerox. Para quem não sabe, o mimeógrafo era uma máquina muito utilizada nos anos 90 para a geração de cópias de um original em papel, que utilizava álcool para copiar os contornos dos caracteres da matriz em folhas em branco, girando uma manivela que deixava o material com forte cheiro de álcool. Afinal, alguém nunca ficou doidão quando a professora entregava as provas feitas em mimeógrafos pra gente na escola. É verdade.
Com a popularidade dos computadores no fim dos anos 90 e das impressoras e máquinas de xerox, ele acabou sendo extinto. Com o passar dos anos, a Gazeta do Balão cresceu e seus exemplares rodavam as bancadas de todo o Brasil a cada mês. Ele tinha uma tiragem de milhares de exemplares, que eram vendidos nas principais lojas de materiais para baloeiros e até mesmo em comércios locais, quando seus proprietários também eram baloeiros. Além de uma grande rede de colaboradores que forneciam as notícias, tinham colunas como A Minha Turma, que entrevistava as principais turmas de baloeiros do eixo Rio-São Paulo-Curitiba, A Alma de Baloeiro, uma coluna com poemas e poesias sobre a nossa arte, além do noticiário geral, onde as turmas preenchiam fichas que eram encontradas nos pontos de venda e informavam os balões que soltaram, que iriam soltar, os que resgataram ou pretendiam fazer. Na época era uma loucura. Todo mundo queria ler para saber quem pegou seu balão, saber dos festivais que iam rolar, dos resultados dos festivais passados e encontrar lojas e prestadores de serviços. Também encontrávamos tutoriais e escalas de moldes, pois na época era raro encontrar moldes de balões. A partir de 1993, uma nova cara foi dada à Gazeta do Balão, com a criação do troféu Gazeta de Ouro, um campeonato parecido com o incentivo aos baloeiros, a Boca de Ouro na época. O Gazeta de Ouro foi um enorme sucesso. Eram muitas categorias, desde as mais tradicionais, como armações, fogueteiros, bandeiras, peões, as mais inusitadas, como a melhor entrevista, a melhor poesia e até mesmo a melhor lanterna. A Festa dos Campeões foi realizada em dezembro de 1993 na sede dos Gaviões da Fiel em São Paulo, e foi uma das maiores festas da época, com a presença de mais de 2.000 pessoas, o que fez da Gazeta do Balão uma unanimidade entre os baloeiros do Brasil. Uma das mais importantes criações da Gazeta do Balão foi a tentativa de cadastramento de turmas de São Paulo. Foram cadastradas mais de 3.000 equipes de baloeiros e na festa de entrega dos troféus da Gazeta de Ouro, as turmas receberam certificados comprovando a exclusividade do seu nome na sua área, pois o regulamento não permitia haver turmas com o mesmo nome na mesma região. Outro projeto de grande sucesso foi a Cartilha do Balão, um manual com dicas ilustradas de confecção, como criar bandeiras, antenas, biscoitos, etc. O que ajudou muita gente. No final de 1994, na edição 48, depois de praticamente implorar por ajuda em diversas edições anteriores, por diversos problemas, principalmente pela falta de interesse dos colaboradores em correr atrás de notícias, a Gazeta do Balão acabou deixando órfãos os baloeiros que a colecionavam, brigavam com os lojistas para que os avisassem quando a nova GB chegava e até mesmo o mundo do balão, que ficou sem seu principal veículo de informação. O site Gazeta do Balão começou em 2004 como Museu do Balão. Como muita gente sabe, o meu pai, o Rubinho da Turma Maria Preta, assim como eu, era fotógrafo e colecionador de fotos de balões desde os anos 80. E sempre que nos encontrávamos com amigos, eles perguntavam sobre as milhares de fotos que eu e meu pai tínhamos. Na época eu já estava afastado dos balões por motivos profissionais, já que me dedicava à minha carreira de DJ e também já trabalhava com desenvolvimento de sites. Aí eu tive a ideia de criar um site, assim todos os amigos e qualquer pessoa que gostasse de fotos antigas pudesse ver as nossas fotos sem ter que mexer nos álbuns que meu pai tinha, que ele tinha um ciúme danado deles. Eu comecei a escanear os álbuns que tinha e colocava as fotos no site, e mesmo doente, meu pai chegou a ver e deu alguns palpites, claro, e me pediu para voltar a soltar balões. Depois que ele morreu, eu decidi voltar, e o primeiro passo era melhorar o Museu do Balão, que era um site muito simples, mas recebia muitas visitas e elogios. Eu resolvi fazer tudo do zero, adicionar mais conteúdos e me espelhando em sites que tinham na época, eu procurei fazer um site que falasse de tudo sobre balões e não apenas um compilado de fotos antigas. Como a filosofia desse novo trabalho era parecida com a Gazeta do Balão, o Jornal do Salvador, eu procurei saber o seu paradeiro para pedir uma ajuda e descobri que ele tinha falecido em março de 2005. Na mesma hora eu não pensei duas vezes e decidi que o nome do meu novo site seria Gazeta do Balão, uma homenagem ao meu pai e ao Salvador, muito amigo não só nosso, mas de toda a Maria Preta. E assim foi, depois de muito trabalho e muitas pesquisas, no final de abril de 2006 a nova Gazeta do Balão estava pronta. No dia 1º de maio de 2006 estreou o site Gazeta do Balão, e ele mudou a minha vida. Eu deixei de ser DJ, virei baloeiro de novo, ganhei amigos, um novo sobrenome e ganhei o mundo. Em apenas 2 meses no ar, a Gazeta do Balão atingiu 100 mil acessos, era muita coisa na época. E foi crescendo a cada ano de uma forma assustadora, o que me fez dedicar cada dia mais para manter o principal veículo de informação sobre balões no mundo já naquela época.
Além do site que muita gente não sabe, mas ele ainda está no ar, você pode acessar pelo computador e fazer suas pesquisas, entre os mais de 10 mil balões cadastrados com mais de 500 mil fotos catalogadas e organizadas. No momento, por falta de tempo, eu não estou atualizando o site desde 2020. Apenas coloco as fotos que tiro e uso para pesquisa para os meus vídeos, já que eu não tenho memória de elefante, mesmo parecendo um, né? Que vergonha, hein? Em 17 anos, a GB já passou dos 27 milhões de acessos. Criamos o Balorkut, a primeira rede social exclusiva no mundo do balão, que muita gente se conheceu por lá, e depois o Balobook, o Facebook dos baloeiros, que só não mantinha no ar porque custava muito caro. Já nas principais redes sociais, a Gazeta do Balão possuía diversas comunidades no Orkut, afinal alguém não se lembra da época que a página inicial do site era em formato de uma revista com um balão solto no mês em destaque. E até criaram uma comunidade chamada O Meu Balão Foi Capa do Gazeta. Também foi pela GB que pela primeira vez na história a soltura de um balão foi reportada ao vivo nas redes sociais, que foi o modelado de 15 metros da evolução em raios do Sol, na noite de 2 de maio de 2010, onde através de tweets eu contava tudo o que estava rolando lá no paraíso em tempo real. Continuando em maio, agora em 2013 e também pelo Twitter, comecei a fazer transmissões ao vivo em vídeo, e a tentativa de soltura do peão de 74 metros da Zeppelin Suzano, o famoso soldado, teve uma audiência de mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo e mais de 100 mil acessos. A influência da GB no mundo do balão me levou para muitos caminhos, como participar da organização da Boca de Ouro, onde levei os meus conhecimentos da vida de DJ e de eventos e remodelei o estilo de organização e apresentação de campeonatos de balão, onde todos copiam até hoje. E na festa de 2008, demos um fusquinha com 1000 dúzias de cortadinhos, algo nunca visto no mundo do balão, e foi ideia minha. Também me envolvi com a luta política, com a criação da SAB de São Paulo, a passeata na Avenida Paulista para protestar contra os 10 anos da lei que proíbe a soltura de balões, e ainda criei 3 projetos de leis para regulamentar o balão nas 3 esferas do governo. Nessa época, com a ajuda do meu amigo de infância, o Tec, organizamos 4 festivais de balões sem fogo, ou ecológicos, como a maioria do pessoal fala, sendo 2 no município de Embu-Guaçu, no extremo sul de São Paulo, em 2011, e mais 2 em 2012 na cidade ao lado de Itapecerica da Serra, eventos muito bem organizados que muita gente lembra. Ainda fiz mais 2 festivais de réplicas e em parceria com meu amigo Caio da Simpatia, até então inéditos, o primeiro em Impelândia e o segundo inaugurando o sítio da Arte Final na zona sul de São Paulo. Por fim, criamos o Papo de Bancada, no começo da pandemia, onde mal podíamos sair de casa, e o podcast começou capotando, mas hoje já faz parte e é um bom companheiro da galera quando faz seus balões ouvindo o programa, e agora o Papo de Balão. Bom, com certeza devo ter esquecido alguma coisa, e agora que conhecem a história da Gazeta do Balão dentro e fora da internet, vamos relembrar como nasceu a rede mundial de computadores e como o mundo do balão começou a aparecer. No começo do século passado, a principal forma de se comunicar em longas distâncias, sem telefone, cartas ou pombos-correio, era pelo telégrafo, através do código Morse, aquele que faz pi 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 pi. Por muito tempo, esta foi a forma mais usada de comunicação à distância, mas você só podia enviar mensagens, já que os computadores eram grandes máquinas que realizavam cálculos e armazenavam informações. De forma geral, seu uso tinha fins exclusivamente científicos e governamentais. Em 1957, os Estados Unidos e a União Soviética protagonizavam a Guerra Fria, aquela briga entre os dois em que um vivia ameaçando o outro e o outro ameaçava um e ninguém acabou fazendo nada, para nossa sorte. Foi aí que apareceu a ARPANET no final dos anos 60. Devido ao conflito, os Estados Unidos estavam interessados em encontrar uma maneira de proteger suas informações e comunicações, no caso de um ataque nuclear soviético. A partir de 1982, o uso da ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico. Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos, mas se expandiu para outros países, aí começou a ser utilizado o nome Internet, ou rede interna em tradução direta. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Em 1987, pela primeira vez, foi liberado seu uso comercial nos Estados Unidos. Em 1989, o britânico Timothy John Berners-Lee, que trabalhava no Laboratório Europeu de Física e Partículas, inventou a World Wide Web, o famoso WWW. Ele também criou o HTML, que permitia que a gente escrevesse um código e ele se traduzisse na tela, além da tecnologia chamada de Hyperlink, que destacava partes de um texto em azul sublinhado
que permitia que a gente clicasse e fosse levado para uma outra parte da rede. O www basicamente é um sistema de distribuição de documentos de hipertexto, interconectados e acessíveis por meio de um navegador web conectado à internet. Em 6 de agosto de 1991, ele publicou o primeiro site da história, que oferecia uma explicação sobre como era o www, a World Wide Web, como alguém poderia criar um navegador, como instalar e configurar um servidor web, e assim por diante. Mas essas redes eram internas, cada país tinha a sua, como é até hoje com cada país tendo a sua rede de telefonia. Aí teve os doidos que tiveram a ideia de passar um fio por debaixo dos oceanos para poder conectar com os outros continentes. Parece loucura, né? Mas foi isso que eles fizeram. A internet chegou no Brasil em 1988, quando uma universidade no Rio de Janeiro se conectou com uma universidade lá em Maryland, nos Estados Unidos. No começo, assim como nos outros países, somente o exército, as universidades e laboratórios tinham acesso à rede, que era controlada por uma estatal, a Embratel. Depois, apenas as grandes empresas, os bancos e o pessoal que tinha dinheiro podia, porque era bastante caro. Pensando em popularizar essa coisa toda, a Embratel decidiu liberar essa tecnologia para 50 mil pessoas por mês. E fez da mesma forma que era para ter uma linha telefônica em casa. Você se inscrevia e esperava pelo milagre, né? Já que eram sorteados mais ou menos 5 mil pessoas. Tudo isso? Aí você conhece o brasileiro, né? Mal começou a pegar a senha, já começou a vender o lugar dele na fila, começou aquela zona. Mas isso aí tudo durou até 1995, quando o ministro das Telecomunicações, Sérgio Mota, falou bem assim: vamos acabar com essa bagunça. Esse negócio de monopólio da Embratel não pode ser, vamos liberar para todo mundo, vamos abrir concorrência a qualquer empresa interessada e ela poderá ser um provedor de internet. Legal. E foi assim que começou o boom da internet no Brasil. Lá no começo do vídeo você viu eu brincando com um discador e a conexão de escada, o que a molecada de hoje nem sabe quanto era sofrido. Antigamente, para você entrar na internet, você tinha que escolher ou usava o telefone que era fixo, pouca gente tinha celular, ou usava a internet, os dois juntos não dava. E se você tirasse o telefone do gancho quando estava na internet, ela caía. Oi, pode deixar. E tinha mais, cada vez que você se conectava na internet era cobrado um pulso. O pulso é uma forma de calcular o seu tempo de uso em telefones, como nos orelhões que você comprava fichas lá nos anos 80, ou os cartões que existem até hoje, que vem com 20 pulsos, por exemplo, o que dá mais ou menos 1 hora de chamada, já que cada pulso dura em média 3 minutos de ligação. Então o que a gente fazia? Durante a semana, da meia-noite até às 6 da manhã, e aos sábados, depois das 2 da tarde, e aos domingos e feriados por todo o dia, era cobrado apenas um pulso por conexão. Por isso que muita gente usava a internet nas madrugadas e nos finais de semana. Ah, agora eu entendi! Além de ter uma linha telefônica, a gente também tinha que contratar um provedor de internet, um serviço que te conectava à rede. É bem provável que você não tinha um computador naquela época, porque era bem caro e vivia na Lan House. Configuração: Pentium, 166 MB, tá? Você vai receber 14 CD-ROM, tá? 14 eu disse, tudo incluso no kit. O monitor dele, vamos passar para o monitor, esse aqui é um 15 polegadas, ó, é o melhor micro que você poderia dar de presente para sua mãe. Esse micro, gente, é um Active, ele trabalha com o sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Ó, é possível, inclusive com ele, você fazer esses gráficos em 3D que são utilizados muito atualmente em palestras e também nas ilustrações. É isso mesmo. Este Aptiva IBM custa hoje R$ 4.194 à vista. Você pode pagar com o seu cartão de crédito ou, se mora nas cidades atendidas pelo Mapping, pode pagar em 6 vezes iguais de R$ 699. É preciso muito trabalho. Mas é bem provável que você tenha mais ou menos 1 kg de CD guardado do AOL. Você lembra o que é isso? É muito fácil instalar América Online. Em casa todo mundo usa internet. Esportes. Notícias e esportes. Eu abro e é super fácil. Depois que minha mãe descobriu como a América Online é segura, ela faz compras, porque é mais fácil, né? Mais prático. Pra mim, navegar na América Online é o máximo. Isso quando esse rapazinho daqui deixa, né? Assine agora. É só ligar 0800 999950. América Online, fazendo a internet mais fácil. O provedor de internet era a empresa que fazia você se conectar a uma experiência melhor na internet.
Você podia usar as internet grátis, mas se você quisesse uma conexão mais estável, você assinava um provedor pago, já que os gratuitos caíam direto e apareciam milhares de propagandas, os famosos GIFs e pop-ups. Com o tempo, vários provedores de internet já começaram a aparecer, e um dos primeiros brasileiros foi o ZAS. Você lembra desse ZAS? O ZAS foi lançado em 1996 e trouxe um tanto de inovações para a internet. Para você ter uma ideia, em 1997 ele recebia mais de 2,5 milhões de acessos por dia. Era muita coisa. Em 2000, a Telefônica, que hoje conhecemos como Vivo, é uma empresa espanhola que tinha acabado de entrar no Brasil comprando a Telesp, a empresa responsável pela rede telefônica paulista, e queria entrar nesse mercado. Aí ela comprou o ZAS e o transformou no Terra, que você deve conhecer até hoje. Outro gigante que nasceu nessa época como provedor é o Universo Online, o UOL, que foi lançado em 1996. Mas também tinha os provedores gratuitos. E a gente também não pode deixar de lembrar do iBest. Você lembra dele? Não tô lembrado, não. Não tinha só ele. A cada ano aparecia um tanto de provedor de internet grátis. Tinha o Clique 21, tinha o IG, que é a abreviação de internet gratuita, e depois que eles cortaram o serviço gratuito virou Internet Generation. Tinha o BR Turbo. Vai, fala aí nos comentários qual deles você mais usava e funcionava melhor. Naquela época a internet era terra de ninguém. Apareceu cada coisa maluca na internet nessa época, pelo amor de Deus. Por exemplo, se você quisesse acessar qualquer coisa de humor, piada e tal, tinha o humortadela.com.br. Você lembra desse site? Desempregada, endividada, a minha vida tá ficando de pernas pro ar. Conta estourada, no bolso nada. Também começaram a aparecer os sites mais proibidos, os sites dos mais danadinhos, porque já tinha isso daquela época, né? Agora é aquela hora que você olha pra mim e fala assim, eu não acessava essas coisas não conheço, nunca ouvi falar. Mas é legal você mostrar, né? Qual que é o endereço mesmo pra eu anotar aqui? Como a gente entrava na internet depois da meia-noite, já tinha até aquele climinha pronto, favorável, né? Tinha muita gente que acessava, eu não. Mas tem gente que acessava o sandrinha.com.br. Gente, o sandrinha.com.br praticamente inaugurou os sites de tchaca-tchaca na buchaca que tem até hoje por aí. Eu não queria falar, mas o site está no ar até hoje. E eu não vou comentar muito sobre ele, até porque isso é um trabalho interno que você tem que fazer com o seu psicólogo, tá? Não tem nada a ver com isso. Ah, se você quiser acessar depois, aí é com você. Mas vamos falar de um outro site que era bem cabuloso. Com certeza você se lembra do assustador.com? O assustador.com fazia uma compilação de todas as coisas que tinham de assustadoras na internet. Podia ser foto de assombração, podia ser vídeo, tinha vídeo de lustre caindo do lugar, vídeo de acidente, tinha uns trem bem escabroso mesmo. Esse site ficou muito famoso depois da morte dos Mamonas Assassinas. E ele era muito cabuloso, mas aquele ponto de cabulosidade hard mesmo. Quem, por exemplo, nunca caiu naquele golpe lá de assistir o vídeo, que tem um carrinho passando assim, todo bonitinho na plantação, e do nada aparece a menina do exorcista assim na sua cara. Meu filho, eu quase faleci naquele dia. Voltando aos provedores, muitos ofereciam, além da conexão com a internet, serviços de e-mail, e se tornaram portais de notícias e entretenimentos, o que muitos são até hoje. E para entreter as pessoas, nasceram os chats, as salas de bate-papo virtual. O MSN, ou Microsoft Network, foi criado em 1995 pela Microsoft para o lançamento em conjunto com o Windows 95, por ser uma ferramenta de simples acesso e com a possibilidade de chamadas em vídeo. E o MSN durou até 2012, quando a Microsoft comprou o Skype e por fim decidiu que aquele seria seu principal serviço de mensagens. Um pouco depois do MSN surgiu o ICQ, que foi o primeiro serviço gratuito de mensagens instantâneas, e serviu como base para a maioria dos serviços de mensagens disponíveis atualmente, e surpreendentemente foi criado em apenas 2 meses por 4 programadores de uma pequena empresa em Israel. Por ser um pouco complicado e ter que guardar números, caiu em desuso e foi completamente engolido pelo MSN. O ICQ foi comprado pela AOL, pela American Online, em 1998 por cerca de 507 milhões de dólares. Por um negocinho que foi feito em 2 meses por 4 pessoas, uma pequena empresa em Israel, acho que eles ganharam bem, né? Tá bom.
Já no Brasil, a explosão dos chats e bate-papos começou com a sala de bate-papo UOL, que existe até hoje. E tem várias salas onde os usuários podem trocar informações com desconhecidos, namorar, formar amizades, dar golpes, enfim, tem de tudo que é uma zona aquele lugar. A única exigência é que você tinha que pôr um apelido para que pudesse entrar na sala. Devido a essa facilidade de acesso, as salas de bate-papo do UOL ficaram muito famosas. E foi nas salas de bate-papo do UOL que nasceram os primeiros grupos virtuais de baloeiros, onde a galera se reunia para comentar sobre os balões do fim de semana, o que estavam fazendo, etc. Tudo aquilo que a gente via nos jornais de balão, além, claro, de fazer novas amizades. Logo depois, apareceram os primeiros sites de balões. Os primeiros foram o Equipe 89, que depois mudou o nome para Enfeite da Noite, criado pelo Kelsen, e a Cartilha do Balão, do nosso querido Maguila, que era recheado de informações com tutoriais, histórias, moldes, classificados e, claro, muitas fotos de balões. Bem parecido com o que eu fiz anos depois com a Gazeta do Balão. Na época, o Enfeite da Noite tinha uma sala de bate-papo que era bem frequentada pelos baloeiros, principalmente depois da meia-noite, já que, como viram, era cobrado apenas um pulso de conexão. E foi nessa época que nosso querido amigo Bozo, que nos deixou no começo de fevereiro, começou a ficar conhecido quando começou a tirar fotos de balões, um dos primeiros a utilizar uma câmera digital, a Mavica, uma câmera que usava um disquete para armazenamento das fotos. O bate-papo do Enfeite da Noite foi muito importante para o mundo do balão. Muita gente se conheceu por lá e rolavam muitas brincadeiras, já que para entrar bastava colocar um nickname, um apelido, e muita gente não colocava seu nome de verdade. Entre eles, o quarteto Egbert, Paulinho GNB, o Emiliano e o Zeca da Amizade, que se escondiam com outros nomes e a galera ralava para descobrir quem eram os zoeiros, os engraçadinhos que trollavam todo mundo no bate-papo. Também foi nele que nasceu o Baloeiro X, o personagem rabugento que reclamava de tudo e trollava a galera, que foi criado pelo Bozo e retornou em 2015 com as suas postagens sempre ácidas e engraçadas. Também havia uma disputa bem sadia entre os principais sites, o Enfeite da Noite e o Cartilha, com quem postava mais rápido as fotos dos balões soltos no fim de semana, o que fazia com que o Kelsen saísse lá de Poá, no extremo da zona leste de São Paulo, e toda semana na loja do Tati comprar joguinhos de fotos para depois escanear e disponibilizar para a galera no site. Aqui tem coragem. Em 2002 nasceu o Turma Del Plata, um site argentino que foi bastante conhecido pelas suas calculadoras de moldes, criadas pelo argentino Gabriel Krasnopolsky e pelo Márcio da Turma da Magia no Rio de Janeiro. Também tinha o Balões Rio, outro site cheio de fotos. E em 2003 nasceu o Planeta Balão, criado pelo Ricardo, o Bozo e o Valdemar, que foi o principal site sobre o nosso mundo baloeiro na época e ficou no ar até 2018, se não me falha a memória. Nessa época também nasceram os grupos de trocas de e-mails do Yahoo, onde a galera que fazia parte trocava milhares de fotos de balões e muitos debates rolavam. Também tinha o Yahoo Fotos, um serviço de compartilhamento de fotos onde muitas turmas tinham o seu perfil com fotos de seus balões. E em março de 2005, a Yahoo comprou o site de compartilhamento de fotos Flickr. E em maio de 2007, o Yahoo se uniu de vez ao Flickr. Com a expansão da internet, muitas empresas ofereciam a criação gratuita de sites, como o GeoCities do Yahoo, o HPG, que é a abreviação de Homepage Grátis do IG, o Kit.net da Globo.com, e os blogs, uma espécie de site onde a gente escolhia um modelo e poderia publicar textos e fotos com algumas limitações em relação a sites feitos por web designers. Tínhamos, por exemplo, o Blogger, o Webblogger do Terra, o Flogão, o Pop, o Villaball, o RG3.net e o mais popular, o Zip.net, uma das primeiras empresas de internet a oferecer contas de e-mail gratuitas no Brasil, o Zipmail. Que bom, hein? Se a vida fosse tão simples quanto navegar no Zipnet. Zipnet. Notícia, entretenimento, viagem, bate-papo, e-mail. Zipnet. A internet simples. Ridiculamente simples. Com essa facilidade, muita gente que não manjava de como fazer um site teve seu blog e podia postar fotos de balões, e apareceram centenas de blogs no fim da década de 2000. O principal foi, sem dúvidas, o Arte Virtual, criado em 2004 por um consórcio de amigos que se conheceram na Banca do Godoy, um dos principais pontos de encontro de baloeiros na época, que foi até matéria de jornal.
O arte virtual foi muito importante para o mundo do balão e até organizou seu próprio campeonato, parecido com a Boca de Ouro, mas que abrangia todos os estados e tinha votação popular. Além do arte virtual, tínhamos blogs bastante acessados, como o Balofúria, que depois virou Casa do Balão, o Teta Fotos, Balomania, Baloshow, Curitiba no Céu, Feras Noturnas, PH Fotos, Mundo do Balão, Rodrigo Fotos, Balofic, Balão de Ouro. Com certeza eu deixei de fora dessa lista muitos sites e blogs, e vocês podem ajudar a contar essa história nos contando aqui nos comentários quais você mais gostava e acessava. Uma das coisas bem comum e presente em todos os sites e blogs na época era o livro de visitas, ou mural de recados, um enorme painel onde a galera falava o que queria, mandava elogios, críticas, notícias, era uma bagunça só, mas todo mundo gostava e participava. Com a chegada das redes sociais, aos poucos os baloeiros foram deixando os blogs de lado, já que era muito mais fácil de administrar. Aí nasceram as primeiras comunidades no Orkut, e tinham muitas. Além da comunidade da Gazeta do Balão, eu lembro da Balão Uma Paixão Inexplicável, Balão A Oitava Maravilha do Mundo, Eu Vou para o Resgate de Balão, Pra Ver Balão Eu Acordo Cedo, Balão é Arte, Resgate Faz Parte, Balão, Pipa e Mulher, Balão é Arte, Não é Crime, Eu Solto o Balão Mesmo, e daí? Essas foram algumas das comunidades que eu lembro. Com o crescimento do Facebook, o Orkut foi para a roça, e já na última década, com o surgimento do Instagram, do YouTube e do WhatsApp, praticamente os blogs e sites foram ficando de lado e hoje existem apenas nas nossas memórias. Afinal, quantos de nós chegávamos em casa vindo das solturas e resgates e passávamos o domingo todo publicando ou vendo fotos dos balões que acabaram de subir? É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa um like aqui no vídeo. E se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Fazendo parte do clube, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!